Eu falei aqui uns dias atrás sobre os testes e exames que os bebês fazem ainda na maternidade, mas achei que ficou faltando também os prematuros. Os prematuros fazem todos os exames que os bebês a termo fazem e ainda fazem mais alguns específicos da prematuridade. Assim como os recém-nascidos a termo, os prematuros também recebem a vitamina K ao nascimento, que é um anti-hemorrágico. Bom, quanto às vacinas, temos algumas particularidades aí do prematuro. A vacina da hepatite B pode ser dada também ao nascimento, mas quando o bebê pesa menos que 2 quilos, essa vacina vai ser considerada dose zero. Então, no final, o bebê vai ter que tomar as 4 doses ao invés das 3 doses. Isso acontece porque o sistema imunológico é muito imaturo, então por isso a necessidade dessa 4ª dose. A vacina da BCG só pode ser dada a partir de 2 quilos e ela não é feita em muitas maternidades, então no caso do bebê não ter feito a BCG, ele tem que fazer logo depois a alta no posto de saúde ou então numa clínica privada. O que acontece com os bebês que ficam internados na UTI neonatal por um tempo prolongado, às vezes por 3, 4, 5 meses, não só os prematuros, mas também os bebês a termo, é que as vacinas acabam ficando atrasadas. Muitas UTIs neonatais não fazem vacinação, a não ser hepatite B. Então, o bebê sai de lá com muitas vacinas atrasadas. É importante que os pais, assim que saiam da UTI, já levem o seu bebê para ser vacinado ou chamem uma clínica de vacinação em casa. E muita atenção ao calendário vacinal do prematuro, porque nos prematuros a gente costuma contar a idade corrigida. Isso vale para o desenvolvimento do bebê, vale para a introdução alimentar, mas não vale para as vacinas. Para as vacinas a gente conta a idade cronológica, ou seja, a idade do nascimento do bebê. Então, o bebê tem que tomar as vacinas com 2 meses, elas teriam que ser feitas sim com 2 meses de idade cronológica e não na corrigida. Eu vou só falar um pouquinho aqui sobre a palivizumab. A palivizumab, ela não é uma vacina, ela é um anticorpo e ela é utilizada para profilaxia, ou seja, para prevenção da infecção por vírus sincicial respiratório. Esse vírus, ele causa uma doença grave nos prematuros, causa uma bronquiolite bem grave, principalmente nos prematuros, nos bebês com alguma cardiopatia congênita e naqueles bebês com displasia broncopulmonar. Então, ela está indicada no primeiro ano de vida para os bebês que nasceram abaixo de 29 semanas, ou seja, até 28 semanas e 6 dias de idade gestacional, para os bebês que tenham alguma cardiopatia congênita ou para aqueles com displasia broncopulmonar. Tá? E aí, esses bebês, quando na sazonalidade, ou seja, na época do vírus inicial respiratório, eles já começam a fazer essa dose ainda no hospital e depois completam ambulatorialmente. Bom, vou falar um pouco agora sobre os testes e exames que são feitos na UTI neonatal. Os prematuros fazem também o teste do olhinho, sendo que os bebês que nascem com menos de 32 semanas de idade gestacional ou que pesam menos de 1,5 kg ao nascimento, fazem também o teste do fundo de olho. O fundo de olho ele é feito por um oftalmologista que deve ser especializado em bebês prematuros. Esse exame ele é feito pela primeira vez, quando o bebê tem 4 a 6 semanas de vida, e aí o oftalmologista, de acordo com os achados no exame, vai dizer quando ele vai ser repetido. Geralmente o bebê faz esse exame várias vezes durante a internação e muitas vezes tem que ser encaminhado a um oftalmologista na alta para continuar avaliando o fundo de olho. Boa parte dos bebês internados na UTI neonatal, não só os prematuros, como também os bebês a termo, precisam fazer, além do teste da orelhinha, um outro teste chamado potencial evocado auditivo do tronco encefálico, que a gente chama mais rapidinho de BERA. E esse exame também é um exame simples, feito por uma fonoaudióloga, e o que vai determinar se ele é feito ou não é se o bebê tem algum outro fator de risco ou passa por algum outro fator de risco durante a internação. O teste do coraçãozinho também é feito na UTI neonatal, e muitos bebês fazem também um ecocardiograma, principalmente os prematuros extremos e os bebês a termo que tenham alguma suspeita de cardiopatia congênita. O teste da linguinha também é feito na UTI neonatal e no caso dos bebês prematuros,
eles têm um apoio muito grande da fonoaudiologia. São bebês que demoram muito a sugar, ficam muito tempo com sonda. Então, na hora de aprender a sugar, esse trabalho é feito com a fono. Então, essa avaliação do freio da língua é contínuo. O teste do pezinho também é feito na UTI neonatal, para os bebês a termo e prematuros. No caso dos prematuros, é comum que o primeiro rastreio, esse primeiro teste do pezinho, venha alterado, principalmente quanto ao hipotireoidismo, e nesse caso ele é repetido para se confirmar mesmo. Por último, um outro exame que é muito feito na UTI, principalmente nos prematuros, é o ultrassom transfontanela, tá? Que é um ultrassom que é feito aqui pela fontanela do bebê, pela moleirinha, para avaliar principalmente algum sangramento intracraniano, o que é comum nos bebês prematuros. Bom, isso é um resumo dos principais testes de triagem que são feitos na UTI neonatal. É claro que o bebê passa por muito mais exames do que esses durante a internação, mas espero que ajude os pais a entender um pouquinho melhor esses exames que são feitos nos bebês. Tá bom? Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários.